Já imaginou você revisitando a sua adolescência, identificando coisas que ainda não superou e praticamente caminhar em um cemitério de memórias enterradas? Fala, meus queridos, eu sou Pedro Gonçalves e hoje vamos falar sobre Memórias do Chão de Marcelo Labs, autor catarinense, e uma grata surpresa para mim de 2025. Esse livro me surgiu no mestrado em Ciências da Linguagem que eu estou fazendo, foi na aula da professora Shirley Domingos, inclusive um abraço para ela, queridíssima, onde ela separou alguns livros ali para lermos, fazermos um trabalho fazendo uma análise conforme alguma das teorias que ela apresentou na disciplina de estudos literários, e eu fiquei com comunidades interpretativas do Stanley Fish, que vou explicar aqui no vídeo, porque a minha análise toda do livro foi feita com base nessa teoria de comunidades interpretativas. Então eu vou explicar no vídeo para vocês entenderem a forma que eu fiz a análise. Inclusive o título do meu trabalho ficou Um Passeio pelo Cemitério de Memórias Enterradas, de tanto que essa parte do livro me marcou, e eu gostei tanto que nos 2 anos da newsletter, depois do cafezinho, inclusive se você não é inscrito, inscreva-se, o link tá aqui, gratuita, quinzenalmente um texto, uma crônica para você no seu e-mail. O aniversário de 2 anos da newsletter eu sorteei o livro, eu tenho ele em Kindle, mas eu sorteei o livro físico, e aí uma das inscritas recebeu. Enfim, vamos lá, do que se trata Memórias do Chão de Marcelo Labs. Eu não tinha lido nenhum texto dele ainda, mas vamos lá falar de Memórias do Chão de Marcelo Labs, autor catarinense que mora em Floripa, mas é natural de Blumenau. E o que se trata essa história? É uma autoficção, acho que foi a primeira autoficção que eu li. Eu já tinha lido, né, algumas autobiografias e tal, mas autoficção não. E o que seria, né? O que diferencia a autoficção? É quando você não tem uma total responsabilidade pela precisão de como ocorreu o fato. Ela está muito mais ligada a como foi vivido, como foi lembrado, até porque ali ele muda os nomes de alguns ambientes, os nomes dos colegas, até para identificar, para proteger, digamos assim, a identidade e se permitir revisitar algumas coisas bem íntimas. Esse livro ele é bem íntimo, isso é muito interessante. Então, é uma autoficção, é a primeira autoficção que eu li, gostei bastante desse formato. E aí, o que se trata? O Marcelo, ele nasceu em Blumenau, ele vivia em uma determinada realidade que ele precisou sair dali para não ficar preso naquelas opções. Então, em determinado momento, ele escolhe fazer o ensino médio em um internato luterano no interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu conheço a cidade e tal, e aí ele decide isso, porque é uma forma dele sair daquela realidade e, quem sabe, abrir algumas novas oportunidades. E aí ele toma essa decisão e ir para esse colégio luterano. O livro ele é dividido em 3 partes e você acompanha as fases dele e vai intercalando. Ele não é atemporal, ele vai intercalando entre o Marcelo adulto, relatando algumas coisas, e o Marcelo adolescente, relatando a sua realidade dentro da escola. E eu já vou falar sobre o tempo verbal, que ele é muito utilizado nesse livro. O centro da narrativa do livro, ela realmente é focada na memória. Então ela tem essa jogada temporal para não ser cronológica, tão como uma bagunça de uma memória mesmo. E é aquilo, né? A gente nem sempre nós sabemos se a memória aconteceu daquela forma. Então ele está mostrando como ele lembra daquilo ali. E a escola, e vai lembrar o que eu comentei de Duna, que eu falo que o Frank Herbert criou um personagem, né? O planeta Duna é um personagem, não é só uma ambientação. A escola é a mesma coisa, né? Ela não é uma ambientação, ali é a escola onde ele, seus amigos tal, e seus amores viviam. Não, ali realmente é um personagem, ela tem uma intensidade muito grande, a forma que ele lembra da escola é muito forte, e isso cativa, isso é interessante. E aí a escola aí é centro, porque ela tem sentimentos, né? Ela tem afetos, conflitos, disciplina, as descobertas, são adolescentes, né? Adolescentes no ensino médio estão se descobrindo, então o fervor dos hormônios ali, tanto na ala masculina quanto na ala feminina, eles estão se descobrindo, então tem muita coisa, assim como o silêncio, porque o adolescente também guarda muita coisa, e não é só o silêncio de coisas que o adolescente ali guarda pra si, mas coisas que eles levam pro resto da vida. E ali o Marcelo do futuro, no caso, o atual, ele vai refletindo sobre muita coisa que ele ainda guardou, sobre o que ele precisava trabalhar, o que ele precisa trabalhar, o que ele não superou. Então, o que consegue trabalhar,
o amor um amor não superado, digamos assim, ou uma falha que ele ainda não se perdoa, e aí ele revisita, e aí nós vemos o que aconteceu e vemos a consequência disso, seja uma consequência leve, uma consequência mais pesada, mas nós conseguimos encontrar a consequência disso no psicológico dele. A escola, ao mesmo tempo que ela é um refúgio, né, a fuga dele lá da cidade de Natal para conseguir escapar daquilo lá, também é, de certa forma, uma prisão. Então, no primeiro ano, e isso Cara, é maravilhoso essas fases, né? Por quê? Porque 3 fases, né? Eu expliquei por que 3 fases. Ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. E aí o primeiro ano é um conflito gigantesco de que lugar horrível, que saco, não quero isso aqui, mas é o que tinha, mas eu quero voltar pra casa, e agora tu não vai voltar pra casa, já tá aqui e tal, N questões familiares. E aí depois... aí ele vai apresentando como ele via as figuras, né? As figuras familiares dele. Então, os pais em discussão direto, aí os irmãos, como é que ele via essas figuras familiares. No segundo ano ele já abraça aquela escola, já é a casa dele, já não é o novato, né, o veterano. Então já tem uma diferença disso. Inclusive eles falam bastante como que é como são recebidos os novatos pelos veteranos e pelas veteranas também. Interessante isso aí. E então... cada fase. Aí no segundo ele já tá mais tranquilo e o terceiro é um pré-luto, porque ele sabe que é o último ano junto com aquelas pessoas que ele criou um amor, que ele criou um vínculo, seja vínculos positivos, vínculos negativos, é o último ano, aquilo ali vai acabar. Então eles estão num pré-luto e depois no adulto a gente ainda vivencia certos lutos não superados, né? Certo procedimento que ainda não foi superado da perda daquela fase e o apego que se há naquela fase. Então é por isso que ele é dividido em três fases muito bem divididos e bem nítido, né? O drama inicial, o amor do meio e o pré-luto nessa terceira etapa. E aí eu citei o tempo verbal, porque a forma que o Marcelo Labs trabalhou o tempo verbal me chamou muita atenção e eu gostei muito, né? Porque foi diferente. Eu gosto quando o livro me dá uma estranheza positiva. Eu vou gravar um vídeo sobre Tieta e Tieta me gerou uma estranheza muito grande na forma da publicação. Inclusive ambos são da Companhia das Letras, a publicação, né, da editora Companhia das Letras. E também me gerou uma estranheza positiva. Quando me gera uma estranheza, eu gosto. Livros que me geram certa estranheza, eu gosto. E vamos lá. Essa estranheza do tempo verbal. E quando eu falo estranheza, não é uma coisa negativa, tá? É um termo que eu gosto mesmo de utilizar. Porque enquanto o Marcelo, adolescente, fala no tempo presente, por mais que ele tá, né? É uma memória, tempo passado, década de 80, 90 ali. Enquanto o adolescente que é no passado relata tudo no presente, ele relata como ele está vivendo. Então o texto é ali como em primeira pessoa, digamos assim, o adolescente relata o que está vivendo. Já o Marcelo, o adulto, ele relata no passado. Né? Então, enquanto o Marcelo, adolescente, fala eu e fulano vamos fazer isso, eu e fulano vamos fazer isso, e a gente vai chegar e vai pegar tal coisa, e eu vou agora fazer isso, e eu vou ali fazer aquilo. Ele está falando no presente, como se eu estivesse falando aqui normalmente. Já o Marcelo é um livro normal. Então, lembro que me juntei com uns amigos, e nós conversamos sobre, pipipi, popopó, telefonei para tal pessoa, enfim, é no passado. E essa jogada ficou interessante porque dá mais vida ao Marcelo adolescente, né? Dá realmente mais vida ao adolescente, porque você vivencia aquele drama junto. Parece que você está ali junto naquele momento, né? E drama eu comento de forma geral, não só de causos negativos, mas o drama da vida como um todo, né? As alegrias, as tristezas, os choros, os abraços, as comemorações, as angústias, a intensidade do sentimento do adolescente, que parece que quando acontece um negócio é o fim do mundo, e aí depois cresce e percebe, poxa, uma coisa tão simples, mas naquele momento aquilo lá era o caos. Então isso é muito cativante. Tá, Pedro, mas e aí? Qual que é aquela das comunidades interpretativas que você falou, já que fez a análise nisso e ainda não citou, né? Passaram os minutos de vídeo e você não falou sobre comunidades interpretativas. Vamos lá então. Stanley Fish é um importantíssimo acadêmico literário lá dos Estados Unidos, e em 1980 ele tem um livro que é
há um texto na classe, a autoridade sobre as comunidades interpretativas. E de forma muito resumida, mas bem resumida mesmo, se você tiver interesse, eu posso fazer um vídeo só sobre a comunidade interpretativa. O que Fish traz nesse estudo, nesse ponto do livro, é que nós aprendemos a ler dentro de algumas vivências de grupos sociais, culturais, históricos. Em que sentido? Vamos já trazer ao livro. No momento que nós lemos o livro, e isso é interessante, nós lemos ali em trio, porque a professora escolheu os livros, escolheu os grupos, cada um utilizou uma teoria literária, mas aí o meu trio é Cleide Henrique e o Gianluca. Nós vamos ler o mesmo livro. Nós vamos compreender a mesma mensagem. Porém, a forma que nós vamos interpretar aquilo ali e que vamos receber aquela carga é diferenciada. E aí entra a comunidade interpretativa. Porque eu não estudei num internato, nenhum de nós três no caso. Quem estudou em um internato vai se identificar muito mais ao ler o livro. Porque pode não ser o mesmo internato, mas vivenciou muita coisa semelhante ao que o Marcelo relata ali. A leitura dele é diferente. Eu e o Jean, lendo os relatos dele adolescente, nos identificamos muito mais que a Cleide com o Marcelo adolescente. Porque a vivência dela de mulher adolescente é diferente. Se o livro fosse de uma moça que estudou na luterana, ela talvez se identificasse mais. E a gente teria um certo distanciamento, porque a gente até pode saber ler, mas não vivenciou aquilo. E aí quando nós identificamos, a gente vivenciou isso na adolescência, né? Tivemos esse sentimento aqui, fizemos tal coisa e tal. É diferente. Então a comunidade interpretativa é isso. Se você é de uma classe média, classe alta, e lê um relato, lê um livro que mostra alguém da periferia, você entende aquela realidade. Mas não vai ser o mesmo impacto. Não vai ser o mesmo. Não é o mesmo impacto de alguém que vive na periferia, que vai estar vendo a rotina dele, que vai estar vendo, realmente isso aqui acontece. A mesma coisa, alguém de uma classe mais baixa lê sobre algumas coisas de uma vivência da classe alta. É fora da realidade. Então a gente pode entender, interessante, mas não tem a mesma intensidade. Pega um livro sobre um veterano de guerra que tem o estresse pós-traumático. É forte pra gente que lê. Mas agora bota alguém que participou da guerra a ler. Inclusive, dá pra lembrar Dunkirk. Vamos falar de filme, puxar pro filme. Dunkirk. A experiência auditiva de quem vivenciou uma guerra e quem não vivenciou. Para nós passa um impacto muito grande. E aí, os veteranos que foram assistir o filme tiveram um impacto muito maior, porque falaram que o som era extremamente realista e até mais intenso do que na própria guerra. Então, o som é muito diferente. E a comunidade interpretativa é aquilo ali. A sua compreensão, a sua interpretação de um material, ela é muito moldada pelo seu grupo social, pela sua cultura e pela sua história. Isso aqui, gente, como eu falei, um resumo bem resumidinho. Dá para trabalhar e trazer muito mais os tópicos e todo o estudo. É um livro que o cara escreveu em 1980 e eu não vou falar em 3 minutos. Mas, a princípio é isso. Então, eu consegui fazer a análise do Memórias do Chão utilizando a teoria do Stanley Fish. E uma coisa importante, até anotei aqui, eu já estava esquecendo, graças a Deus eu anotei. Nenhuma da interpretação é falsa, nenhuma leitura é errada. Não tem leitura errada. A questão é que a interpretação de como você vai receber aquela mensagem vai conforme a sua cultura, a sua história, as suas vivências. Tem uma... Eu já vou falar ali sobre o cemitério de Memórias Enterradas, mas tem um outro momento que eu me identifico muito e creio que talvez vocês que estão assistindo ou ouvindo se identifiquem. Quando ele fala que quando junta, ele já adulto, junta os amigos lá do tempo da escola. E é legal, você fica um pouco ansioso para ler o momento que eles se juntam depois de adultos. Quando eles falam que cada um foi para uma vida e está com uma realidade muito diferente, assuntos muito diferentes. Então, eles puxam a nostalgia, né, puxam as vivências da escola para ter assunto em comum. Isso é muito comum, gente.
Porque, beleza, nós temos amigos de escola que seguimos vendo e temos assunto em comum, vivências em comum, e aí tem mais assunto atual. Mas tem aqueles amigos de amizade eterna que ele já tá em outra realidade, é um outro mundo, é um outro pensamento. Às vezes o pensamento nem bate mais ali, tipo, pô, que cara tá um babaca hoje. Mas se você pega, senta junto e puxa aqueles papos nostálgicos do tempo da escola e tal, vai ter conversa, vai ter papo, né? Vai ser os assuntos, vai voltar os assuntos que são semelhantes. Então isso é legal. Tem uma hora que eles sentam ali em 4 ou 5 para conversar. Ele fala, o Marcelo traz bem isso, a gente puxa assuntos do passado para conseguir ter assuntos em comum, isso é bem, bem legal. Mas vamos lá, tem um momento que ele pega e ele vai, a namorada do momento dele ali, não lembro se já era casado, mas a namorada, enfim, a companheira dele naquele momento, o leva para a antiga escola, a escola não estava mais funcionando e tal, e aquilo dói nele, porque foi um momento tão importante, mas não existia mais. E aí no final do livro ele vem com essa imagem muito forte: a escola como um cemitério de memórias enterradas. Cemitério de memórias enterradas. Cara, isso me pegou tão forte. Isso aí me pegou tão forte, porque é pura verdade, cara. É aquilo aí, memórias enterradas. A escola não tem mais, né? Todo mundo tem as memórias, a vivência do que foi aquilo, não é memória, não vai mais acontecer novamente, e ali acabou, não vai ter novas memórias se formando ali. A escola foi. As memórias, claro, dá pra interpretar, cara, dá pra ficar falando só dessa frase, dá pra ficar falando, gravar um outro vídeo só falando dessa frase. Eu achei foda demais, essa frase ficou muito foda, sabe? Ela te passa luto, ela te passa nostalgia, ela te passa crítica, ela te passa... Cara, que porra. Acabou o vídeo, é isso aí, coisa linda. Mas pra terminar, eu penso que depois dessa frase é que ele dá o encaixe final do livro, de fato, porque é onde o leitor se permite vivenciar a própria experiência de memória. Claro, você vai se identificando ao longo do livro com N coisas, mas ali te pega e ali tu vai botando aquilo na tua vida, tu vai encaixando aquilo ali, vai pensando qual que é o seu cemitério de memórias enterradas. Então aquilo aí pega demais, finaliza muito bem o livro. Eu não sei se, é porque eu não li os outros livros do Marcelo, eu comecei a assinar a newsletter dele ali no Substack, mas eu não sei se ele imaginava que o livro ia ficar tão bom. Como eu falei, não li os outros livros e tal, não sei se ele chegou aqui agora, eu vou descer o cacete, vou escrever essa porra bem pra caramba. Não sei como é que foi o processo de escrita dele. Mas aqui mandou bem demais. Pô, que livro bom. Foi um dos meus últimos livros ali, no final do ano. Acho que depois daquele ali eu li mais uns 2. Então foi o meu antepenúltimo ou penúltimo livro de 2025. Pô, finalizei o ano, subiu ali a régua legal, cara. Foi uma leitura muito, que me pegou muito bem. E eu adoro isso, é bom quando te sai, porque tem livros que tu gosta, pô, legal, bacana, deixa aí, acabou, bom, uns que é ruim, mas quando te pega assim que tu fica mastigando aquilo, aí te ganha demais, aí te ganha muito, é gostoso. Para finalizar, não é uma leitura apressada, ela não exige muita coisa, ela flui muito bem. Então eu indico bastante. Nunca li esse estilo, eu também não tinha lido. Flui, vai gostar, né? É realmente algo que te sai. E se você tá, por exemplo, em uma carga de leituras teóricas, muito teóricas, ou livros mais densos, de tal, de um estilo, às vezes é bom dar uma quebrinha, sabe? Pega e lê esse estilo literário diferenciado, para dar uma quebra, sair um pouco não seria zona de conforto, mas na zona comum profissional, porque às vezes por questões profissionais ou acadêmicas a gente tem que ficar num estilo ali. Vale muito a pena. Enfim, Memórias do Chão, de Marcelo Labes, livraço, tá aqui, bom demais. 2025, livro do ano passado mesmo, praticamente um lançamento, vale muito a pena. Já leu? Deixe seu comentário o que achou, ficou interessado, comente também
Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, um beijo e até mais.